Vamos lá. Vamos dar continuidade aí na matéria, tá? Módulo de Bioquímica Clínica, dentro do curso de Laboratório Clínico, Biomedicina, 8º período. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o nosso perfil glicêmico, que seria um perfil metabólico dos mais importantes que nós temos dentro do nosso organismo, né, que está relacionado intimamente a uma das doenças mais prevalentes na sociedade, que seria a diabetes. Tá? Então, o perfil glicêmico, nós vamos ver que existe uma ampla relação tanto com a diabetes quanto com outras doenças, e o laboratório clínico ele é essencial para o estudo desse metabolismo através do perfil glicêmico, tá? O que acontece quando a insulina dá muito alta? Insulina dá muito alta? Bom, depende. Se a pessoa for diabética e a insulina dá muito alta, significa que a pessoa pode ter uma resistência periférica à insulina. E se ela não for? Se ela não for, pode ser que a pessoa tenha hipoglicemia, porque a insulina muito alta ela joga a glicose para dentro da célula, então ela pode ter hipoglicemia. Agora, se ela não tiver hipoglicemia e for diabética e tiver com a insulina alta, ela pode ter uma resistência à insulina, entendeu? Então aí já é um tipo, uma... hipoglicemia, a glicose da pessoa chega a quanto, mais ou menos? Depende, tem pessoas que vai bem baixo mesmo, baixo de 30, 40. A minha insulina deu 48, É. a minha glicose deu tipo 80, normal. É. É. Tem que fazer outros exames para ver hemoglobina glicada, tem que fazer o perfil glicêmico. Mas a hemoglobina glicada é 5,5. Tá bom, tá ótimo. A hemoglobina glicada, a gente vai ver aqui, hemoglobina glicada, ela é uma reação onde você consegue mensurar a glicose tardia, o comportamento glicêmico da pessoa dentro de um intervalo de tempo, entendeu? Então, é para aquela pessoa que faz aquele jejum antes do exame da glicose normal, mas que na verdade ela, ao longo dos últimos 3 meses, ela passou toda descontrolada. Então, a glicose, hemoglobina glicada é justamente para... o pega ladrão. Bom, então vamos lá. Exames laboratoriais, a glicemia um dos exames mais básicos aí dentro do laboratório. Primeiro que a gente começa a fazer dentro da bioquímica clínica prática. Ele basicamente pode ser replicado através de equipamentos portáteis, apesar de não ser indicado. A técnica é uma técnica diferente, uma técnica de oxidação. Isso pode causar resultados falsamente alterados. Então, a glicose, a glicemia nunca deve ser tomado como base realizada pela glicemia capilar em equipamentos portáteis, tá? Sempre a gente tem que zelar pela realização do teste laboratorial, tá? Que ele é mais fiel. Bom, então a diabetes, aqui está errado, tá? Diabetes mellitus, tá? Então a diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia. Essa hiperglicemia, ou seja, uma quantidade excessiva de glicose no sangue periférico, pode ser devido ao quê? A uma deficiência na sua produção de insulina. Tá? A insulina ela é produzida no pâncreas, nas células beta das ilhotas de Langerhans, tá? Que é um local onde se produz a insulina no pâncreas. Tá? Pode ser uma deficiência da ação da insulina. Tá? Às vezes você produz uma insulina que não é tão eficiente no sistema de facilitar a entrada da glicose do sangue para dentro da célula. O que ocorre?
nós temos um mecanismo chave-fechadura, ou seja, a insulina ela vai ao seu receptor de insulina celular, ela se liga a ele, quando a insulina se liga ao receptor de insulina celular, ela vai fazer com que a célula permita a entrada de glicose para o seu interior, tá? Só que às vezes a chave pode estar estragada, às vezes a chave está quebrada, entendeu? Se a chave está quebrada, na hora que ela se liga, ela não consegue abrir a fechadura. Logo, você não consegue entrar porta dentro. É o que ocorre muitas vezes com a glicose na diabetes. Às vezes você tem uma resistência provocada pela ineficácia da insulina ou os próprios receptores de insulina celulares não estão funcionando de forma adequada, eles estão resistentes a essa insulina, tá? Então, ocorre esses dois fatos e isso aí, ao longo prazo, pode gerar a diabetes mellitus, tá certo? Então, a hiperglicemia está associada a dano, disfunção e falência de vários órgãos. Por quê? Porque a glicose é uma substância redutora, tá? Isso faz com que ela cause uma vasoesclerose, tá? Ou seja, ela vai danificando os vasos, principalmente aqueles vasos terminais e vasos importantes de órgãos, como coração, cérebro, rins, pulmão e membros inferiores, tá? São os locais onde mais são acometidos essas lesões vasculares causadas pelos efeitos da glicose elevada no sangue. Peraí, coração, Oi? pulmão, cérebro. Rins, membros inferiores. Isso, justamente. Então, pode ver que as pessoas que têm diabetes, elas não morrem da diabetes, elas morrem em decorrência dessa esclerose vascular que ocorre de forma generalizada nesses órgãos. Ela morre de infarto, ela vai morrer de um AVC, né, de uma insuficiência renal, de complicações da insuficiência renal, de insuficiência respiratória, né? Pode gerar aquelas escaras, aquelas feridas chamadas pé diabético, tá? Em terminações que são de difícil controle, tratamento, cuidado, né? Então é muito complicado a diabetes nesses casos, tá bom? Então, a diabetes mellitus ocorre a cerca de 7,6% da população adulta entre 30 e 69 anos e tem sido relatado aumento da incidência de diabetes em crianças e adolescentes, tá? A gente tem aí informações que a diabetes tem sua característica genética, né? Tem também aquela diabetes que acaba sendo provocada por medicamentos que podem afetar o órgão, no caso o pâncreas, né? Algumas doenças que podem afetar o pâncreas, como neoplasia, pancreatite medicamentosa, e tem também até a parte emocional, tá? Que vai causando ao longo do tempo uma resistência, o organismo ele vai se tornando, através de mecanismos intrínsecos, vai se tornando resistente à ação dessa insulina, né? Aí se diz que a pessoa se tornou diabética, mas é uma série de fatores bioquímicos que muitas vezes tem fundo, inclusive emocional, que levam a pessoa a se tornar diabética, tá bom? Então, cerca de 50% dos portadores de diabetes mellitus desconhecem o diagnóstico, principalmente inicial, tá? É uma doença silenciosa que ela demora a se manifestar e muitas vezes o início da manifestação ela é um pouco atípica. Às vezes a pessoa tem um súbito emagrecimento, porque, em princípio,
a pessoa tem um súbito emagrecimento. Vamos pensar por quê? Porque a glicose começa a não chegar nas células como deveria, certo? Então essa pessoa começa, queira ou não, a queimar as suas reservas de glicogênio. Então ela começa a utilizar fontes alternativas de energia e aquela energia que ela está ingerindo, ela não é absorvida. Então, a princípio, a pessoa tem um certo emagrecimento, até depois ter alguns outros comprometimentos, aí acaba que a pessoa pode vir a ter transtornos diversos, tá? A obesidade, principalmente acúmulo de gordura abdominal, é um fator de risco para diabetes. A hipertensão também é um fator de risco para diabetes. Então, é uma doença que ela tem várias ramificações que, ao ocorrer o sinergismo, se torna como se fosse uma bomba relógio para o nosso organismo. Então, eu brinco que antigamente a pessoa que tinha o diagnóstico de HIV, essa pessoa era sentenciada a ter aí uma sobrevida de 10, 15 anos, quando não existiam as drogas modernas hoje para tratamento de AIDS, certo? E a pessoa com diabetes, o pessoal não falava nada, simplesmente tratava, mas via-se que essas pessoas logo apareciam com alguma doença e acabava evoluindo para o óbito. Então, correlaciona a maioria das mortes hoje devido a complicações da diabetes. Então, uma pessoa que tem diabetes descompensada e descontrolada, ela tem uma sobrevida muito menor do que uma expectativa de vida muito menor do que uma pessoa que tem HIV. Hoje, com os novos coquetéis, a pessoa que tem HIV, ela consegue viver anos e anos e anos e sem limite. Ela pode viver normalmente, enquanto uma pessoa que tem diabetes, mesmo sendo controlada, ela tem uma expectativa de vida teoricamente menor se ela está com mais de 50 anos. Então, acaba que ocorre uma falência precoce dos rins, acaba que o coração vai começar a sofrer os danos vasculares, ela tem um maior risco de infarto, isso aí vai causar uma morte precoce dessas pessoas, tá bom? Então, diagnóstico de diabetes mellitus baseia-se na avaliação da glicose plasmática de jejum após 8 a 12 horas de jejum, tá? E esse jejum aí não deve ultrapassar 12 horas. Alguém sabe me dizer por quê? Pode dar reação inversa. O que ocorre? Depois de 12 horas, nosso organismo ele começa a entrar numa espécie de sofrimento por deficiência de glicose, tá certo? E ele vai recorrer a quem? As nossas reservas de glicogênio muscular e hepático. E ele pode quebrar de forma maciça essas reservas e aumentar, dar um pico de glicose. Entendeu? Então, às vezes, uma glicemia coletada com 8 horas de jejum dá mais alta do que dá mais baixa do que uma glicemia coletada com acima de 12 horas. Porque o organismo justamente ele vai procurar essas reservas e ele pode fazer picos de glicose, tá bom? Vai afetar a parte hepática e tal? O glicogênio ele vai acionar, não vai afetar não, ele vai acionar as reservas de glicogênio hepático e muscular. Aquilo lá tem que ser muito bem monitorado, essa dieta intermitente. Justamente para evitar que você tenha reflexos nesses picos de glicose. Ela vai na parte, acho que ela fez 7 horas de jejum intermitente, vai. E depois acho que ela queria ficar 14 dias sem comer, foi. Entendeu? Ela queria ficar 14 dias de jejum intermitente. Nossa senhora, tem povo louco, papo. Aí depois nós temos ali, aí a avaliação, né, a glicose de jejum é o exame básico, né?
Se você tem dois diagnósticos, se você não tem né, doenças autoimunes que podem ser caracterizadas como outros tipos de diabetes tal, e tiver uma glicose acima de 126 e conferida novamente dois resultados de glicose acima de 126, possivelmente você tem uma grande chance de ter diabetes mellitus tipo 2, tá? Se você tem uma glicose entre 100 e 126, não existe aquele termo que se chama pré-diabetes, isso aí é errado, tá? O que a gente preconiza é que a pessoa que tem a glicose entre 100 e 126, ela está com a glicemia alterada, tá? Ela não é considerada diabetes, ela está com a glicemia alterada. E acima de 126, uma provável diabetes mellitus, tá? Se ela não tiver clínica para outras doenças relacionadas, tá bom? Então também temos aí o teste de tolerância à glicose, que é a glicose coletada em jejum e depois de 2 horas após uma sobrecarga de destrozol, 75 gramas de destrozol. Então a pessoa colhe a glicose de jejum, depois ela imediatamente toma 75 gramas de destrozol. É o ponto. Deixa eu bater o ponto. Então, como eu estava falando, essa glicose ela vai ser um teste de tolerância. Então, nós vamos fazer a medição da glicose em jejum e depois nós vamos administrar uma carga de glicose padronizada e vamos aferir novamente essa glicose para ver se ela está dentro do que nós temos como expectativa para ser degradada, tá certo? Então, ela tem que dar na glicose jejum abaixo de 126 e na glicose pós-destrozol abaixo de 140. É aquele líquido docinho. Docinho, né? Que lá no nossa gestante vai fazer aquilo lá no nosso, mas vomita até. Nossa. 140 pós-destrozol, tá bom? Após esse calor? Oi? Após ele só pode dar esse calor? O ideal é que dê abaixo de 140, 2 horas depois do destrozol. Tá? Glicose casual e glicose pós-prandial também o ideal é que dê menor que 140. Mas aí quando você vai, tipo assim, quando você vai medir glicose, antes de dar o líquido, se der menos de 140... Não, a glicose em jejum tem que dar menos de 100, entendeu? Mas não, porque lá eles fazem assim, tipo assim, se a gente mede glicose, se tiver abaixo de 140, aí dá o líquido. Não, a glicose, primeiro o que acontece? Primeiro que você não vai medir a glicose na hora, você vai coletar o sangue de todo mundo. Né? A glicose o teste de tolerância de glicose, você tem que coletar o sangue da pessoa em jejum, certo? Você vai etiquetar na amostra sangue jejum. Imediatamente você acabou de coletar o sangue, você já tem que estar com o copo preparado para a pessoa tomar. Então, mas só que aí antes de dar o copo, eles medem a glicose. Não, porque aí nunca se vi. tiver acima de 140, aí eles não dão. Não, isso eu não costumo fazer não, porque às vezes o médico também está pedindo justamente para saber como que está comportando o organismo. Aí, tipo assim, eles fazem jejum, aí a uns é 30, outros é 70, os outros é de 1 hora e 2. Não. Por exemplo, no Sistema Único de Saúde, que tem uma carga muito grande de pacientes, não tem nem condição de fazer isso, porque
os exames eles são feitos depois, a gente coleta nos aditivos e ele vai ser processado 2 horas depois da coleta, entendeu? Então não tem como, nem a glicose capilar lá que também não é confiável, entendeu? Então nós fazemos a administração, a coleta em jejum, tá? Etiquetamos, aí fazemos a administração do destrozol, aí imediatamente, depois de 2 horas coletamos, aí depois nós vamos processar tudo junto, entendeu? Então, a não ser que essa pessoa já tenha, vamos dizer assim, já passe para a gente a informação, né, que essa pessoa é diabética, aí não seja realmente aconselhável fazer, que a pessoa pode passar mal, tá? Mas infelizmente não temos condição de fazer essa aferição antes não, faz tudo junto. Bom, aí também tem um exame que é chamado curva glicêmica, e essa curva glicêmica ela tem a finalidade principalmente para diagnóstico de hipoglicemia, tá? Por quê? Porque você vai coletar a glicose em jejum, depois você vai dar uma carga de destrozol para ela e vai fazer uma curva, uma dosagem seriada. E dependendo do comportamento dessa curva, se essa curva ela cair de forma muito brusca, pode supor, né, pode estar relacionado a uma eventual hipoglicemia, tá certo? Então nós temos aí. E a hemoglobina glicada, que seria a glicose, o comportamento do metabolismo glicêmico da pessoa a longo prazo, tá? Então, com a hemoglobina glicada, você pode ter a sua glicose estimada nos últimos 3 meses, tá? Inclusive, alguns laboratórios liberam glicose estimada, tá? Glicemia basal estimada. Certinho? Então, aqui o teste de tolerância à glicose, 75 mg de sobrecarga de glicose. Você pode colher com 1 hora e 2 horas, e após 2 horas, geralmente ela tem que estar menor que 140, tá? O teste deve ser feito pela manhã em jejum, 8 a 14 horas, isso aqui 14 horas vocês desconsideram, tá? 12 horas. É permitida a ingestão de água neste intervalo, a água não interfere. Alimentação com pelo menos 150 gramas de carboidrato nos últimos 3 dias que antecede o teste. A atividade física habitual, que tem gente que antes de fazer esse teste, ela faz a isenção de carboidratos, isso não pode, tá? Então a pessoa tem que consumir normalmente os carboidratos, pelo menos 150 gramas diários, pelo menos nos 3 últimos dias que antecedem o teste, para que o organismo mantenha o seu metabolismo usual, para que não dê um resultado, vamos dizer assim, falsamente direcionado, né? Tanto para cima quanto para baixo. Atividade física habitual, não fumar, caminhar durante o teste, tá? E uma das coisas aí que a gente fala no laboratório hoje, na hora de fazer o atendimento principalmente, que hoje a vida das pessoas mudou muito, né? Então muitas pessoas hoje ela tem um estilo de vida que necessita de tempo. E para ela ganhar tempo, para ela fazer exercício, acaba que ela faz exercícios pesados pela madrugada, tal, né? Acorda 5 horas da manhã, vai dar aquela corrida de 12 quilômetros, chega em casa, toma banho, aí que vai, entendeu? E tem gente, aí tem gente que realmente aparece lá no laboratório e fala, ah, não, já fiz exercício de manhã. Aí você vai perguntar, que exercício? Ah, corri 12 quilômetros, entendeu? Como que deve estar a glicose dessa pessoa, né? Então, mesmo que ela esteja em jejum, essa atividade física intensa faz com que o organismo possa buscar as reservas de glicogênio, gerar picos de glicose, ou mesmo pode fazer com que a glicose venha em níveis muito basais devido ao desgaste natural que essa pessoa teve. Então, não é indicado de forma alguma que a pessoa realize exercícios antes de fazer o teste
de perfil glicêmico, tá bom? Tem louco para tudo. Infelizmente, nós vemos tudo ali na área do atendimento laboratorial. É cada coisa que a gente vê que a gente não acredita. É fezes chegando em lata de cera, entendeu? Se chegou uma moça da moça lá, de urina, tinha papel higiênico dentro. É complicado, né? Então, o ser humano é meio doido mesmo. Teve uma amiga uma vez, acho que era para levar muito, levou uma lata de leite cheio de tampão. Então aqui, ó, tem a relação, tá? O diagnóstico de diabetes mellitus e alterações da tolerância de glicose de acordo com a glicose plasmática, tá? Então a menor ali, ali fala que é menor que 110. Esse slide deve ser muito antigo, tá? Porque a Sociedade Brasileira de Diabetes hoje preconiza que a glicose deve ser menor que 100, tá? Isso aqui é de 2002, então isso aí já está um pouquinho desatualizado, tá bom? Então, a glicose plasmática alterada considera ali entre 110 e 126, mas valores de referência são coisas, como diz o próprio nome, de referência, tá? Eles podem mudar, podem ser alterados, vocês podem ver um valor em um laboratório, outro valor em outro, vocês têm que saber interpretar o exame em si, tá? Como fazer, o que pode alterar, o que é a situação clínica do paciente, isso que vocês têm que focar. Beleza? Diabetes gestacional geralmente é com a glicose superior a 110, você já vai ter uma diabetes gestacional que costuma ser forma branda, e o teste de tolerância à glicose é acima de 140. A diabetes mellitus acima de 126 e a glicose, teste de tolerância de glicose acima de 200. Tá? Então, aqui até falando aquilo lá que você disse, né? Por exemplo, se a pessoa tem aí uma glicose 140, aí o teste de tolerância ele confirmaria se desse acima de 200 que essa pessoa é diabética, porque 140 não é nem tão alto. A pessoa que às vezes é diabética, ela convive com uma glicemia aí de 300, 320. Cheguei a ver pessoas no hospital ali, normal, falando com diabetes 450. Entendeu? Então, com glicose de 450 e assim, normal, a pessoa nem tchum. Então, o organismo ele é altamente adaptativo. Então, esse teste aqui, o teste de tolerância de glicose é um teste auxiliar à glicemia. Ele vai como se fosse confirmar, tá, um diagnóstico de diabetes. Então, ele é muito importante nesse sentido. É um teste confirmatório para diabetes mellitus, tá bom? Teste de tolerância à glicose. Ou glicose pós-destrosol, né? Ele é conhecido como teste de tolerância à glicose ou glicose pós-destrosol. Um teste auxiliar confirmatório, tá? Então, critérios de diagnóstico, sintomas, né? Alguns sintomas da diabetes mellitus polidipsia, que seria vontade excessiva, né, de tomar água. Tem também a poliúria, né, que é uma urina excessiva, porque você tem uma vontade grande de ingerir água, porque você está com uma concentração alta de açúcar no sangue, isso causa um efeito osmótico, tá? E se você ingere muita água, você também acaba eliminando uma quantidade um pouco maior de água, tá certo? Então, se a glicose casual estiver acima de 200, possivelmente essa pessoa tem diabetes mellitus. O que seria a glicose casual? Você está aqui, por exemplo, vamos colher uma glicose sua. Você colheu agora, sem jejum, sem nada. Se ela dá mais de 200, possivelmente você tem diabetes. Tá? Casual, qualquer hora do dia, sintomas clássicos: poliúria, polidipsia,
perda de peso, principalmente no início da doença, polifagia. Por que é o mecanismo que gera a polifagia? Porque nossas células, elas são, vamos dizer assim, uma miniatura do nosso corpo. Entendeu? Então, cada célula tem o seu sistema digestivo, tem o seu DNA, tem a sua estrutura orgânica intracelular, tá certo? E as células, elas têm a necessidade de energia, assim como nós temos a necessidade de alimento. Então, quando essa glicose não entra dentro da célula de forma correta, essas células disparam um mecanismo que aciona o centro neurológico da fome, tá certo? E isso aí faz com que a pessoa tenha a chamada polifagia, a pessoa come sem parar, tá? Por quê? Oi? Porque na verdade é um reflexo, é um disparo de um sinal químico que as células estão emitindo para o sistema nervoso, né, que não está chegando alimento dentro delas, porque a Não, tem a ver literalmente com a falta de glicose dentro da célula. Porque tem muita glicose, justamente, tem muita glicose no organismo, mas essas glicoses não estão dentro da célula. Essas polifagia não é uma diabetes. A diabetes gera polifagia. Entendeu? É um sintoma da diabetes, a polifagia. Geralmente a pessoa, ela come, inclusive tem casos que justamente hemoglobina glicada. Espera aí, só bater o ponto. Eu estou dando continuidade na aula aqui, se fazer intervalo, acaba aqui. Eu sei que vocês é ruim. O quê? Fazer intervalo, quer fazer intervalo? Eu queria comer a polifágica. Não, quer comer, faço intervalo, não precisa comer aqui. Você parou de chover? Você parou de chover? Vai lá, deixa eu dar uma paralisada aqui na aula, aí vocês comem alguma coisa já. Que hoje eu só vou mostrar ali o espectrofotômetro, a gente não vai coleção.